Bom, o deserto é um lugar de provação. Por isso que Jesus foi levado ao deserto por 6 semanas e provado. E é uma prova real sob condições muito duras. Você ainda não está na terra prometida, saiu do Egito, mas você está bem no meio. É como um noivado, um tempo de teste. Você não é nem casado e nem solteiro. E é um tempo de teste, porque não é nem uma coisa nem outra. E assim também o deserto é um tempo de provação. E infelizmente Israel não passou esse teste. É importante lembrar que depois do Monte Sinai, vamos olhar aqui o mapa. Depois do Sinai, seu relacionamento com Deus não é o mesmo que eles tinham aqui. Eles cometem os mesmos pecados depois do Monte Sinai que cometiam antes. A diferença é que agora há sanções, há castigos para esses pecados. Porque depois do Monte Sinai estão num relacionamento de aliança. Estão casados com Deus. Podemos dizer que aqui estavam namorando, mas agora estão casados. E agora Deus tem que tratar com eles mais severamente do que antes do Monte Sinai. Porque agora eles assumiram uma promessa de fazer o que ele manda. E, portanto, serão abençoados se forem obedientes e amaldiçoados se não forem. Eles sabem disso e Deus disse, de agora em diante, serão abençoados se agirem corretamente, mas serão amaldiçoados se errarem. Vocês aceitam essas duas condições? E disseram, aceitamos. Faremos o que é certo. Mas é fácil dizer que vai fazer o que é correto, mas manter essa correta é bem diferente. Então Deus agora se uniu a eles de uma forma dupla. E agora ele tem que abençoá-los ou amaldiçoá-los. Mas ele não estava debaixo dessa obrigação antes. Agora ele tem que cumprir as suas promessas e ao seu juramento. Então podemos ver agora tanto o propósito quanto a limitação da lei que Deus lhes deu. O propósito é que eles vejam aquilo que é certo. E a limitação é que eles não conseguem fazê-lo. E a lei não pode ajudá-los a fazê-lo. A lei não lhe ajuda a viver corretamente. Nos diz o que é viver. Mas não nos ajuda. A lei não tem poder de nos ajudar. E é por isso que a lei que foi dada no dia de Pentecostes não foi adequada. E foi necessário posteriormente que o Espírito fosse dado naquele mesmo dia. Porque sem ajuda sobrenatural, nunca poderemos guardar a lei. Mas eles acharam que conseguiriam e prometeram que obedeceriam. Agora vamos estudar em primeiro lugar os líderes daquela nação e ver como eles fracassaram. Os líderes da nação todos vieram de uma só família. 2 irmãos e uma irmã. É interessante que Deus usou uma só família para liderar essa nova nação, esse novo povo. Moisés, Arão e Miriam. 2 irmãos e uma irmã. E vemos aqui seus pontos positivos, o lado forte de seu caráter. E Moisés, na verdade, escreve sobre si mesmo. E disse que Moisés era o homem mais humilde entre todos os homens da terra. Já pensou falar isso de si mesmo? Tente falar com as outras pessoas que você é a pessoa mais humilde que existe. Fale isso aos seus colegas de trabalho. Mas Moisés pôde falar isso porque realmente ele era manso. E Jesus também pôde falar isso. Ele disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Agora, quem entre nós pode dizer uma coisa assim? O pessoal ia cair em cima, mas Moisés pôde dizer isso. Assim como Jesus, Moisés era manso. Isso quer dizer que ele nunca tentou se defender. Uma das coisas mais positivas sobre a vida de Moisés é quando era criticado ou quando era maltratado ou quando era traído, ele nunca tentou se defender, mas deixou que Deus o fizesse. Tá aí uma lição. Ser manso é isso, não é ser fraco. É nunca tentar defender a si mesmo. Moisés era tanto um profeta e um sacerdote e, num certo sentido, um rei. Ele combinou essas 3 funções. Não recebeu todos esses títulos, mas era um profeta, certamente. Era considerado um profeta e recebia muitas palavras de Deus. Mas ao orar pelo povo, agia como um sacerdote. E ao liderá-los, certamente agia como um rei, nas batalhas. Mas nunca recebeu o título de rei. Mas eu entendo que ele combinava todas as 3 funções. Arão exercia apenas 2 funções. Arão era tanto um profeta, para Moisés, e um sacerdote. E o sacerdócio arônico se tornou o coração do culto e da adoração do povo de Deus da antiguidade. Miriam era uma profetisa. Então Moisés, profeta, rei e sacerdote, Arão, profeta e sacerdote, e Miriam, profetisa. Uma distribuição de dons bem interessante.
E observem que a profecia é um dom para homens e para mulheres também, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. As 4 filhas de Felipe. E o dom específico de profecia da Miriam era expresso em cântico. Há uma ligação bem direta entre profecia e música. É interessante que quando Davi escolhia um dirigente de cânticos, ele sempre escolhia um profeta para exercer essa função. Também conhecido como vidente, alguém que via o que o Senhor estava fazendo. E há uma ligação bem próxima. Ezequiel dizia, toquem uma música para mim e eu profetizarei. E eu consigo entender isso. Há alguma coisa na música, o tipo certo de música, que libera o espírito profético. E era assim com Miriam. Agora, cada um deles errou. Vamos fazer isso na ordem inversa. Miriam errou porque teve inveja. E desejou honra para si mesma. E no final, esse foi o erro de seu irmão Arão também. Tanto Miriam quanto Arão tiveram inveja de Moisés. Não é fácil quando todos são da mesma família e um dos irmãos tem uma posição mais importante do que os outros. Mas eles ocupavam posições importantes, faziam parte da liderança, mas tiveram inveja. E Miriam foi punida com lepra. Talvez não era a mesma lepra que hoje é conhecido como a doença de Hansen, mas talvez era psoríase ou qualquer outro tipo de doença de pele. Mas era uma doença incurável e ela sofreu com isso por 7 dias, até que se arrependesse daquilo. Mas ela só foi até Cades Barneia, ela morreu ali, em Cades Barneia. Então Miriam desaparece do quadro. A segunda pessoa que deixa de fazer parte da liderança é Arão. E o seu problema também era inveja. Ele desejou na verdade, ele e Miriam se uniram para criticar Moisés. E é claro que a inveja sempre acha uma desculpa ou um motivo aparente para criar confusão. E o motivo que acharam contra Moisés é que eles não aprovavam da mulher com quem ele se casara. Ele se casara com uma mulher cuxita, que saíra do Egito com ele e que não era hebraica. E Deus nunca o condenou por ter feito isso, mas Arão e Miriam sim. Era simplesmente uma desculpa. Estavam a fim de derrubar Moisés. E essa era uma boa desculpa. Para criticar e dizer não deveria ter feito isso, o líder deveria ser um exemplo e casar-se com uma mulher dos hebreus. Bom, Arão também morreu. Ele morreu no Monte Or, um pouquinho mais à frente de Cades Barneia. Portanto, logo depois de dar invasão a seus sentimentos de inveja e o desejo de honra para si mesmos, os dois morreram. Arão tinha mais de 100 anos quando ele morreu. E Moisés ficou só. Mas, infelizmente, Moisés também falhou. Ele ficou bem paciente com o povo. Agora, quem pode culpá-lo? Diz no Novo Testamento que ele aturou o povo por 40 anos no deserto. E é verdade, sabe? Que dureza. 2 milhões de pessoas sempre reclamando e murmurando. E com brigas e discussões que precisavam ser acertadas. Ele tentava acertar tudo. Ele ficou enfesado com eles. Ele ficou impaciente com eles. E um líder que fica impaciente com seus seguidores vai ter problemas. Então teve essa ocasião quando ele cometeu um grande erro. Já havia providenciado água para eles ao ferir a rocha com sua vara. E o calcário do deserto de Sinai tem essa propriedade peculiar de armazenar reservatórios de água no seu interior. Há grandes reservas de água no deserto de Sinai, mas normalmente são cercados por rochas. A água fica ali dentro. Então Moisés liberou esses reservatórios de água para eles, apenas tocando a rocha com sua vara. Mas houve uma segunda ocasião quando lhes faltou água. E Deus disse a Moisés: Moisés, desta vez não fira a rocha. Basta falar com ela. Uma palavra liberará a água daquela rocha. Basta falar com ela. Mas Moisés estava tão enfesado com o povo que ele não ouviu Deus com atenção. E disse: vocês querem água? E feriu a rocha 2 vezes. E Deus perguntou: por que não fez do jeito que eu mandei? Por causa disso, Moisés, tu não verás a terra prometida. Parece que Deus foi severo demais, não foi? Mas era importante porque se o líder não ouvir Deus com atenção e não fizer como Deus quer, então o que vai acontecer com o povo? E tudo aconteceu porque ele estava impaciente com o povo e com raiva do povo. E perdeu as estribeiras. E assim não ouviu o que Deus dissera. Então foi por isso
que Deus disse: não verás a terra prometida. Bom, tu verás, mas não entrarás nela. Então veja como a Bíblia é honesta. Aqui temos os 3 líderes do povo, 2 irmãos e uma irmã. E a Bíblia nos conta que todos fracassaram. Aqui em Números. E precisamos aprender com tudo isso. E especialmente os líderes devem aprender. É uma grande responsabilidade liderar o povo de Deus. Fazer isso corretamente, da maneira de Deus. Alguns indivíduos desapontaram a Deus. Aqui no livro de Números, o de maior destaque foi um homem chamado Coré. C-O-R-E. E nos capítulos 16 e 17, temos como Coré liderou uma rebelião. Ficou irado porque o sacerdócio era um direito exclusivo de Arão e sua família. Por que os demais não podem ser sacerdotes? Por que tem que ser Arão? Então ele questionou o sacerdócio de Arão. Agora é interessante que assim que ele começou a fazer isso, outros seguiram o seu exemplo. É impressionante como uma pessoa descontente, de alguma forma, instintivamente encontra outras. Já reparou nisso? Acontece nas igrejas, vamos admitir isso. No meio do povo do Novo Testamento. Um descontente logo reúne a seu redor outros descontentes. Conhecem instintivamente quem está descontente como eles. Portanto, logo ajuntaram 250 pessoas. Todos descontentes, todos desafiando a autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão. Direitos exclusivos não lhes elegemos, não lhes designamos. Mas Deus os ouviu. Bom, então se levantaram contra a liderança. Em outras palavras, estavam dizendo, eles falaram isso, Moisés e Arão colocaram a si mesmos como líderes. Escolheram esse emprego para si mesmos. Não acreditavam que fora Deus. E também reclamaram, eles não nos introduziram na terra prometida. Esse foi um golpe muito baixo, não? Não nos introduziram na terra prometida. E estão monopolizando as funções do sacerdócio. Então Moisés disse, tudo bem, vamos colocar isso à prova. E a prova é a seguinte, quem foi que Deus escolheu para essas funções? E disse agora, Coré e os seus homens vão buscar um graveto lá no deserto. E Arão, você também pega um. E colocaram todas aquelas varas no lugar santo diante do Senhor a noite toda. E de manhã cedo, um daqueles gravetos florescera. Uma das varas tinha flores, mas as outras não. E foi a vara de Arão que floresceu. Depois daquilo, eles chegaram a colocar a vara de Arão dentro da arca da aliança. Ficava guardada ali dentro. Era a prova que Deus dera, que Arão era o seu escolhido, não designar a si mesmo. E isso deveria ter sido o fim daquela rebelião. Moisés falou com o povo que se afastasse das tendas daqueles rebeldes. E diz a Bíblia que fogo desceu do céu, relâmpago, acertou suas tendas em cheio e destruiu a todos, mas Coré percebeu e acabou fugindo. E ele e os poucos seguidores que conseguiram escapar foram engolidos por um lodaçal. Agora, um dos maiores perigos no deserto de Sinai são esses lodaçais. Embora a crosta seja bem dura, é como aquele gelo fino em cima de um lago. O sol deixa seco e duro, mas embaixo ainda está bem perigoso, é como areia movediça. Quem assistiu o filme Lawrence da Arábia viu aquela cena onde um de seus companheiros é sugado por um lugar assim. E foi isso que aconteceu a Coré. E aqueles que escaparam ao relâmpago. E todos morreram. Um detalhe agradável aqui. Quando você lê o livro de Salmos, pode observar que muitos deles foram escritos pelos filhos de Coré. Já observou isso? A família daquele homem não lhe seguiram. E os seus filhos se tornaram cantores no templo mais tarde. Seus filhos foram salvos, mas ele não foi. Coré é mencionado no livro de Judas, no Novo Testamento, como aviso aos cristãos. Não questione aqueles que Deus nomeia. Não tenha inveja. E o restante da congregação? A congregação também fracassou. Falei sobre os líderes que fracassaram, alguns indivíduos que fracassaram, mas infelizmente o livro de Números nos conta que toda a congregação falhou, com exceção de 2. 2 de 2 milhões, isso não é muito positivo.
Bom, aqui vemos 3 fracassos principais cometidas pelo povo. Havia uma fraqueza genérica que aparecia sempre, e 3 fracassos específicos. Vamos ver o genérico primeiro. O problema genérico do povo de Deus era murmuração. Murmuração. Não é tão grave assim, é? Pelo contrário. Alguém me disse uma vez, se você reclama do tempo, você está reclamando do jeito que Deus controla o universo. Você pensa dessa forma? E uma outra pessoa disse, para reclamar não exige nenhum talento. Tampouco exige cérebro e também não precisa de caráter. Não exige abnegação, basta começar a reclamar. Que declaração, não? É uma das coisas mais fáceis do universo. E esse era o fracasso principal desse povo de Israel. Reclamaram, lá nas suas tendas, achando que ninguém ouvia. Mas havia alguém escutando. E diz aqui que Deus os ouviu. O Senhor os ouviu. Porque embora estivesse morando no tabernáculo, ainda era onipresente. E ouviu o que diziam nas suas tendas. Achavam que porque ele estava dentro do tabernáculo, que não sabia o que eles diziam quando estavam nas suas tendas. Foi um erro colossal. Reclamaram da falta de água, reclamaram daquela comida monótona. Diz aqui que eles reclamaram da falta de alho, e cebolas, e peixe, e pepinos, melões e alho poró. Sentiam falta. Uma vez entrevistei um missionário e perguntei do que você sente mais falta? Lá na América do Sul. E ela respondeu, Marmite. Aquela pasta que se põe no pão. Ela foi bem honesta. Bom, eles reclamaram que só tinham para comer. O que é isso? O que é isto? Pro café? Pro almoço? Pro jantar? O que é isso? Sentiam falta de comida e reclamavam e murmuravam. Descontentamento provavelmente faz mais dano ao povo de Deus do que qualquer outro pecado. Dá para acreditar? Mas é o tipo de pecado que não é disciplinado pela igreja. Mas o Senhor escutou. E o Senhor disse, vocês me colocaram à prova 10 vezes. Então foram pelo menos 10 ocasiões em que isso aconteceu. Mas houve 3 outras crises em que escolheram a opção errada. A primeira crise foi no oásis de Cádiz Barneia. E realmente foi a pior deles. Existe até hoje. Fica a 100 e poucos quilômetros a oeste do Mar Morto. É um oásis lindíssimo. Mais adiante tem um pouco de deserto e depois tem a Terra Prometida. Ao chegarem nesse último oásis, no deserto de Negev, eles mandaram 12 espias, um de cada tribo, a fim de espiar a terra, e depois voltar e dizer-lhes como era. Ficaram lá 40 dias. Alguns ficaram no sul, na região de Hebron, mas muitos foram para o norte. E viram que a terra era muito, muito fértil. Na verdade, eles voltaram. Essa é uma ilustração perfeita, é uma fotografia tirada em Israel. Uma terra transbordando de vinho. Transbordando com vinho. Não são uvas lindas? Voltaram com uvas assim da terra prometida. Porém, disseram que era invencível. Uma terra linda, é tudo que Deus prometeu. Mas jamais conseguiremos. É uma terra que devorará o nosso povo. Não conseguiremos comer as uvas, porque seremos devorados. Mas 2 dos espias disseram, Deus está conosco. Ele não nos trouxe aqui para nos deixar no deserto. Vamos conquistar com Deus. Mas os outros 10 disseram, não, isso tudo é um terrível engano. Nunca deveríamos ter saído do Egito. E a multidão, na verdade, queria apedrejar Moisés e Arão por ter os trazido até aquele lugar. Agora, lembre-se, não passou mais do que 3 meses desde que saíram do Egito. Mas estavam prontos a matar Moisés e Arão, por ter-os libertos da escravidão. Que situação trágica! Josué e Calebe concordaram que a terra era bem fortificada e que era habitada por pessoas bem grandes. Concordaram nesse ponto. Havia gigantes ali. Bom, os escravos hebreus não eram muito altos. Vemos isto em alguns restos arqueológicos em que eles aparecem. Comparados aos outros povos, não eram grandes. Mas os cananeus eram grandes. Mas mais do que isso, disseram, tem muros altos cercando as cidades.
Uma das coisas mais bonitas que Josué e Caleb e Moisés disseram ao povo naquele dia foi: o nosso Deus nos carregará sobre os seus ombros. Eu me lembro quando era criança, meu pai me carregava nos seus ombros. E quando estava sobre seus ombros, eu era um gigante. Eu era maior que todos os outros e conseguia ver sobre aqueles muros altos do jardim. E o que Moisés estava dizendo é: Deus lhes carregará sobre os seus ombros. E vocês serão gigantes e olharão por cima daqueles muros fortificados. Mas não creram nisso. Colocaram a sua fé no que o homem viu e no que o homem disse. E foram bem democráticos e aceitaram o veredito da maioria. Democracia não é o jeito que Deus normalmente trabalha. Muitas vezes a maioria está completamente errada, mas eram 10 contra 2. E deram crédito à maioria. E se deram por derrotados. É interessante fazer um contraste entre o que os 10 disseram e o que os 2 disseram. Os 10 disseram: não podemos conquistá-la. E os 2 disseram: o Senhor pode conquistá-la. Bem interessante. Nós não podemos. Deus pode, não há nenhuma contradição ali. Mas a questão é qual das duas ideias domina a sua mente. Os filhos de Israel também disseram a Moisés: a terra para a qual tu nos enviastes. Ao passo que Moisés disse: a terra que Deus nos deu. Novamente há uma grande diferença entre as suas falas. As pessoas revelam se têm fé ou não pela maneira em que falam. Eu me lembro de uma fase, uma vez em uma igreja, na nossa reunião de presbíteros, proibimos o uso da palavra problema. Ou a palavra dificuldade, e todos começaram a usar a palavra oportunidade. É impressionante a diferença que isso faz. Quando alguém sugeria alguma coisa, bom, eu vejo uma oportunidade ali. E mudou a nossa forma de pensar ao mudarmos a palavra dificuldade por oportunidade. Com isso não estou advogando o poder do pensamento positivo, mas a forma que falamos revela se temos fé ou não. E quando uma pessoa sempre responde: eu vejo um problema nisso aí. Ou vejo dificuldades aí. Sabe, tem alguns membros de igreja que sempre têm 2 motivos por não fazer algo novo. Nunca fizemos, ou fizemos e não funcionou. E isso acaba trazendo uma espécie de depressão. É uma atitude de reclamar, de murmurar, uma atitude negativa. E pessimismo. E Moisés intercedeu, mas Deus jurou que nenhum daquela geração entraria na terra prometida. Quando Deus jura, é bem terrível. Sabe o que ele disse? Juro por Deus que não entrarão naquela terra. Claro que ele não diz Deus, ele diz por mim mesmo. Porque não há nada maior pelo qual ele possa jurar, então ele jura por si mesmo. E há muitas ocasiões em que Deus jura por si mesmo. E virtualmente está dizendo: juro por Deus, não entrarão naquela terra agora. Por mim mesmo tenho jurado, jamais entrarão no meu descanso. Quando Deus jura, é muito sério. Passaram 40 dias espiando aquela terra. Então Deus disse: para cada dia que ficaram espiando e chegaram à conclusão errada, agora passarão 1 ano, aqui no deserto. Assim o castigo foi conforme ao crime aos olhos de Deus. Então esse evento foi o ponto crucial no livro de Números. Ainda faltam 2/3 do livro, mas o restante nem teria sido escrito. Mas o restante trata dessa caminhada sem fim até que todos eles morreram. Essa foi a primeira crise enorme e foi a pior. E resultou em 40 anos de tempo desperdiçado, indo a lugar nenhum, por uma geração inteira. Triste, não é? A próxima crise veio quando estavam voltando a este vale profundo aqui. Há uma enorme fenda na superfície da terra aqui. Temos o Mar da Galileia, depois o Mar Morto, depois há uma elevação, depois desce de novo, e essa fenda atravessa o Mar Vermelho, desce até a Etiópia, depois atravessa a África. É a maior fenda na superfície da Terra. E a parte mais baixa fica no Mar Morto. Você pode voar abaixo do nível do mar ali e conseguir uma licença de piloto. Fica uns 500 metros abaixo do Mediterrâneo. É uma fenda muito, muito profunda. E desceram ali, nesse vale bem profundo, é um vale bem íngreme. Então desceram ali naquele vale chamado Vale dos Escorpiões. Porque naquele vale há muitos escorpiões e muitas cobras. E mais uma vez reclamaram, e Deus os castigou enviando ali serpentes. E começaram a morrer com aquelas mordidas de cobras.
no Vale dos Escorpiões. Você pode visitar aquele lugar. É um lugar horrível, bem seco, escuro, cobras por toda parte. E foram mordidos. E só quando o número de mortes chegou a um número bem alto, quando parecia que todos morreriam, só aí clamaram ao Senhor. Confessaram seu pecado de murmuração, se arrependeram e pediram que Deus parasse aquelas cobras. Mas ele não as parou diretamente, mas mandou uma cura para as mordidas. É interessante, ele não removeu as serpentes, mas lhes deu uma cura. E disse: Moisés, erga, faça uma serpente de bronze e coloque-a num poste, no topo da montanha por cima daquele vale. E quando alguém era mordido por uma serpente, bastaria que olhassem aquela serpente no poste e não morreriam. Este é meu antídoto. E funcionou. A mensagem era: ainda correm perigo, mas tem que fazer alguma coisa para escapar. Vocês terão que corresponder e, logicamente, teriam que ter fé. Teriam que crer naquilo, que funcionaria. Poderiam dizer: que tolice, isso nunca vai curar uma mordida de cobra. Mas com essa atitude teriam morrido. Mas todos aqueles que olharam e fitavam os olhos naquela serpente. Bom, isso acabou criando uma superstição sobre as cobras de cobre. Dizem que cura qualquer enfermidade, pulseira de cobre e tudo. Isso é pura crendice. Bom, tinham que olhar e diz que quando olhavam, viviam. E falaremos disso depois. A terceira crise aconteceu ao chegarem nas planícies de Moabe. Essa foi a crise final. Obtiveram grandes vitórias no caminho, derrotaram Edom e Moabe, estavam numa fase boa e se acamparam de frente ao Jordão, com a terra prometida do outro lado. Tem uma foto, mas acho que vou deixar isso para depois. Mas aqui sofreriam uma derrota bem terrível. Eis o que aconteceu. As pessoas morando desse lado, Amon, todos sabem que a capital de Jordão é Amã, a mesma palavra, e o povo de Moabe, e se ajuntaram e disseram: não podemos deixar o povo de Israel entrar aqui, porque senão tomarão nossa terra. Bem parecido com a situação de hoje, na verdade. Não os queremos por aqui. Então contrataram um adivinhador lá da Síria. Um homem lá de Damasco. Ele, na verdade, vivia perto do rio Eufrates antes, mas agora vivia na Síria. Mas era um feiticeiro, era um adivinhador. Mas era um jumento e tinha um jumento. E seu nome era Balaão. Portanto, é aqui que Balaão entra na história. Porque era bem comum nas batalhas daqueles dias que o povo orasse para ganhar, assim como hoje. E era comum que levassem consigo um feiticeiro ou um adivinhador para amaldiçoar o inimigo. E ao amaldiçoar o inimigo, eles seriam derrotados. E hoje, a mesma coisa acontece. Os russos fizeram uma peça teatral em Moscou anos atrás. E mostrava os russos e os alemães lutando no palco. E quando a peça começa e a cortina se abre no campo de batalha, há um capelão alemão em um quadrado de um lado do palco e um sacerdote russo ortodoxo do outro lado do palco, ambos orando ao Senhor para que ganhassem. Os russos estavam dizendo cinicamente que não adiantava nada orar nas batalhas, mas as pessoas fazem isso, sempre buscando ter Deus do lado deles. Então, antigamente, eles traziam um curandeiro para ajudá-los e, no nome dos deuses pagãos deles, amaldiçoar o inimigo. Agora, essa história em Números é bem extraordinária. Tem um homem pagão de nome Balaão. E ele é chamado e lhe pedem para que amaldiçoe os israelitas do nome do Deus de Israel. Incrível, e ele aceita. E sabemos por que ele aceita, porque gosta de dinheiro. Tão simples assim. E tiveram que ficar aumentando os seus honorários, porque cada vez que tentava abençoar os israelitas, abençoava-os. Cada vez que abria a boca para amaldiçoá-los, eu os abençoo, diz o Deus de Israel. E os reis de Moabe e Amon ficaram furiosos. E ele disse: eu não consigo, eu tento amaldiçoá-los, mas acabo abençoando-os. Então lhe davam mais dinheiro. E ficavam aumentando, e levando cada vez mais perto
do arraial dos israelitas. No começo, a primeira vez que tentou amaldiçoá-los está bem longe, estão bem à distância. E o leva cada vez mais perto para que ele veja quão numerosos eles são, até que finalmente está bem pertinho do arraial. E ele tenta de novo. Agora, ele acaba, em um ponto ele quase consegue. E aí que entra a história da mula ou do jumento. E, na verdade, é uma história bem extraordinária. Diz que Balaão está sentado no seu jumento, nessa estrada bem estreita, um caminho entre dois muros estreitos. Isso é bem comum no Oriente Médio. Apenas uma trilha entre dois muros bem altos. E o jumento enxerga um anjo no meio do caminho. E se recusa a continuar. E Balaão espanca o jumento porque não enxerga o anjo. Mas o jumento fica parado. E ele espanca o jumento. E finalmente o jumento começa a conversar com Balaão. E é claro que muitas pessoas dizem que isso é completamente impossível. Mas é claro, temos que nos lembrar de que os animais podem ser possuídos por espíritos maus e espíritos bons. Com certeza foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. E Jesus enviou os demônios para dentro dos porcos. Mas um animal pode ser usado por um bom espírito. Um anjo pode usar um animal. Mas é o que a Bíblia diz. Mas o jumento era mais esperto que Balaão. Essa é a mensagem. Isso é muito claro aqui. O animal era mais sensível. Às vezes os animais são mais sensíveis ao que acontece do que os seres humanos. Mas isso realmente deixa Balaão mal na fita. Pior que um jumento. É uma história triste por causa do desfecho. Vocês conhecem a história, mas na verdade, Balaão finalmente achou uma maneira de ficar com dinheiro dos reis de Moabe e Amon. Ele disse, olha, não adianta tentar amaldiçoá-los. O senhor vem e muda as minhas palavras ou não me deixa chegar perto deles. Não consigo fazer isso. Mas disse, posso ensiná-los uma maneira de acabar com eles, e isso é muito significativo. E perguntaram, como? Ele disse, mande algumas garotas bonitas ao arraial deles. Basta isso. Mortífero. E disseram, muito bem pensado. E daí lhe deram muito dinheiro. E as moças foram lá. E isso é muito... A história é tão sórdida que não dá nem para falar. E na verdade, um homem do arraial dos israelitas foi elogiado por Deus, porque ele veio e enfiou uma lança em um casal que estava tendo relacionamento sexual na porta do tabernáculo. Estavam fornicando na tenda do Senhor. E ele ficou tão horrorizado com isso, que ele os prendeu ao chão com a sua lança. Mas ele foi o único que resistiu às tentações que vieram. E foi assim que sofreram sua terceira grande derrota. E Balaão foi responsável por isso, mas o homem que atravessou aquele casal com sua lança se chamava Finéias. E ele recebeu um sacerdócio. Ele e sua família receberam um sacerdócio que durou para sempre. O único homem que defendeu a casa do Senhor contra o que estava acontecendo aos olhos do Senhor. Uma lição importante para nós. Sabem, estavam para entrar na terra prometida e um dos piores aspectos daqueles povos lá era sua imoralidade. Tinham deusas de fertilidade. Tinham esculturas horríveis e símbolos fálicos. Acabaram de colocar um símbolo fálico de 2,5 metros lá na rua principal, em Basingstoke. Estão trazendo de volta, estão trazendo tudo isso de volta, essa coisa de fertilidade e toda essa imoralidade. E aqui, logo antes de entrarem na terra, foram tentados com isso e caíram. Então é bem sério, não é? E foi uma lição dura. Deus lhes deu uma lição. Bom, o que aprendemos com tudo isso? Foi escrito para os judeus, claro, para as gerações posteriores, para que aprendessem a temer ao Senhor. E, portanto, serve para os cristãos hoje, creio eu, para que aprendamos com seus erros. Na epístola curta de Judas, o irmão mais novo de Jesus, ele menciona Coré e também Balaão. E há muitas exortações do Novo Testamento para que não reclamemos. Assim como Israel, a igreja primitiva lutava com esse problema. É chamado uma raiz amarga. Uma raiz de amargura que começa a crescer dentro de uma congregação, quando as pessoas reclamam e murmuram. Bom, hoje em dia as pessoas vão para uma outra congregação,
Mas se você começa uma igreja nova com reclamadores de uma outra igreja, você está enrascado. Você merece tudo que vai lhe acontecer. Quer começar uma igreja? Comece com cristãos novos, não use tijolos de segunda mão. Bom, poderiam viver e morrer no deserto. Nós somos mais importantes para Deus, não somos números, somos nomes. Não somos estatísticas de um censo. Ele sabe quantos cabelos tem em nossa cabeça. Ao olhar o livro de Números, o que me impressiona em primeiro lugar é o que diz sobre o Senhor. O caráter de Deus tem dois lados e Paulo os detalha, quando ele diz, veja a bondade e a severidade de Deus. E hoje em dia nós ouvimos tanta coisa sobre a bondade de Deus e tão pouco sobre a sua severidade. Temos uma visão desequilibrada e anêmica de um Deus que é mais mãe do que pai. Ou uma avó, como disse um bispo. Estou falando sério. Mas Deus é um pai, e por isso que ele mostra severidade e também bondade, a disciplina e a alegria. Então temos que acertar esse equilíbrio. Então no livro de Números temos sua bondade em sua provisão, em sua proteção, na forma como ele os preserva. Também vemos sua severidade quando ele os disciplina, quando os deserda, quando os castiga e até os mata. Então tem esses dois aspectos. Nós servimos o mesmo Deus. E o temor do Senhor não desaparece no Novo Testamento. Devemos amá-lo e temê-lo. O que o livro de Números fala sobre Jesus? Diz muita coisa. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Ele mesmo passou por isso. Ele é o pão do céu. Todos conhecem João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas conhece o versículo que vem logo antes? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Uma citação direta de Números. Você encontra Jesus na Bíblia inteira se procurar por ele. Sabe? O livro de Hebreus diz, se as cinzas de uma novilha traziam perdão, quanto mais o sangue do Senhor Jesus. Outra referência. Mas o mais impressionante é Balaão. Balaão fez uma profecia. Escutem sua profecia. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não perto. Uma estrela virá de Jacó. Um cetro procederá de Israel. E dali em diante, todos os judeus devotos procuravam a estrela do rei que viria. E foi isso que levou os magos a Belém. Não é impressionante? Foi a profecia de Balaão que levou aqueles sábios a Belém. Tenho mais 2 minutos. Qual é o versículo mais famoso? Aqui em Números. Bom, não há nenhuma dúvida na minha mente. É capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e lhe conceda sua paz. Essa é a bênção que Deus deu a Arão para abençoar o povo quando partiam de seu acampamento para a próxima etapa de sua jornada. Tem todas as marcas de uma inspiração direta de Deus, porque é matematicamente perfeita. Assim como Gênesis 1, por falar nisso. Sempre que Deus fala, sua linguagem é matematicamente perfeita. Ouçam isso, no hebraico, claro, não no português, no hebraico. Há 3 linhas dessa bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. As palavras, no hebraico, 3 palavras na primeira frase, 5 na segunda, 7 na terceira. E as letras, no hebraico, 15 na primeira, 20 na segunda, 25 na terceira. As sílabas, no hebraico, 12 na primeira, 14 na segunda, 16 na terceira. E se tirar a palavra Senhor, você fica com 12 palavras no hebraico. Então temos o Senhor e as 12 tribos. Eu poderia continuar. Matematicamente falando, é perfeito. E vai aumentando, mesmo no português, há um certo crescendo. Não é? Dá para sentir. E cada linha tem 2 verbos, e a segunda é uma expansão da primeira. E a bênção, claro, inclui filhos, propriedade, terra, saúde e segurança. Teriam a sua proteção e a sua provisão. E o Senhor, claro, é Javé, mas agora é Jesus. E as 2 coisas que a bênção oferece são graça e paz.
E essa é a bênção cristã em cada epístola do Novo Testamento. Graça e paz a vós outros. E outra coisa, a palavra Senhor aparece 3 vezes no Velho Testamento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto. O Senhor te dê graça. Senhor, Senhor, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo para nós. A coisa toda, sabe? Poderia falar muito mais, mas meu tempo acabou. Matematicamente falando, essa bênção é uma fórmula matemática muito linda. Assim como é Gênesis 1. É interessante que Deus fala matematicamente. E isso tem a ver com música. Porque música é matemática. Então temos aqui essa bênção linda e matematicamente perfeita. Bom, aqui terminamos e ao irem para suas casas, eu apenas gostaria de dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e lhe conceda o seu shalom. Amém.